Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria, que alegria! Hoje é domingo, dia 5 de julho. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a esta live nessa noite. Que bom ter você conosco. Hoje a gente vai falar sobre a conexão da mente e também do corpo. Qual é a conexão que uma tem com a outra? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa noite. Que alegria tê-los conosco aqui. E vamos então ao conteúdo dessa noite, o conteúdo dessa live. Que alegria ter você comigo nessa noite, a melhor companhia. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria, hein, gente? Saudades também, viu, Eliane? Saudade de cada um de vocês. É muito bom estar com vocês no dia de hoje. E sempre é bom, né? A melhor companhia aí pra gente estar conversando nesses momentos especiais aqui de live a cada noite. Aqui o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo para minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre conexão entre mente e também corpo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, você que está aí no YouTube nesse instante, você que está aí no Instagram, você que está no Facebook, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Papel e caneta na mão, porque a gente vai falar hoje sobre conexão. Conexão entre a mente e conexão também com o nosso corpo. Será que tem a ver uma coisa com a outra? Quando a gente olha para a trajetória da nossa vida, desde que a gente é um bebê, um projeto de gente, a gente não tem noção dos traumas e bloqueios emocionais que nós vamos enfrentar. E a maioria de nós enfrentamos isso. 99,9% de pessoas passam por traumas e bloqueios emocionais relacionados a toda a programação que ela vem da memória genética, da herança genética, dos traumas e bloqueios emocionais que vêm ao longo de uma vida, desde o nascimento ou até antes do nascimento, ainda no ventre materno, e também as coisas que acontecem à nossa volta aí relacionado então aos vampiros emocionais e aos parasitas emocionais que estão ao nosso lado, vivem ao nosso lado e têm um poder tremendo para destruir a nossa saúde emocional. E aí o que acontece? Daí você olha para uma mente totalmente sobrecarregada de anos, né? De problemas, dificuldades a partir de um determinado momento da vida, naquele assunto que nós já estudamos aqui sobre as ondas cerebrais, você perde então o seu contato com o seu subconsciente e agora o subconsciente e inconsciente, você não tem nem noção do que acontece lá dentro e aí você começa a ter os teus problemas e as tuas dificuldades. Consequentemente, vai chegar um período de tempo em que a conta vem. E aí, como pagar a conta numa situação como essa, não é verdade? Como é que a gente vai pagar a conta diante de uma situação? E aí vem as coisas ruins que acontecem na nossa vida, como a ansiedade, doenças psicossomáticas, os pensamentos e emoções negativas, uma grande quantidade de coisa ruim que começa a acontecer dentro de nós. E tudo começou pequeno, porque na vida tudo começa pequeno. Mas é um desastre porque vai crescendo dentro de nós. E aí o teu inconsciente, que virou um aterro sanitário, o teu subconsciente, que é a sua mente agora, que é a sede dos teus pensamentos, chegou um determinado momento da tua vida que virou terra de ninguém. Terra de ninguém é como se fosse um terreno baldio, onde todo mundo acha que tem direito de jogar o lixo. E uma vida inteira a gente recebeu o lixo dos outros, uma vida inteira nós produzimos lixos emocionais também, e chega o ponto em que a tua mente virou terra de ninguém, e chega o ponto em que essa mente está gritando. E como não tem contato entre a parte racional e o teu subconsciente, por anos talvez, ela mandou avisos para você. E os avisos que vieram chegando não passaram, você não filtrou, você não entendeu. Consequentemente, os avisos, eles não acabaram chegando, você não cuidou da tua mente, não cuidou da tua parte, então, necessária para você ter saúde emocional, e aí começou a despontar a ansiedade, começou a despontar em você a depressão, as doenças psicossomáticas, uma série de coisas ruins começaram a acontecer. E será que o nosso corpo ele tem conexão com a nossa mente? E a gente já viu aqui através das lives
Que sim, porque a gente viu quando os nossos, a amígdala, as duas amígdalas, elas geram uma quantidade muito forte de pensamentos não, de emoções negativas, um medo exagerado, e ele passa direto pelo córtex cingulado anterior, que deveria ser o freio das nossas emoções, mas está desativado e estoura na nossa mente. Quando estoura na sede dos nossos pensamentos, já é tarde demais, porque os pensamentos negativos se transformam em sentimentos, os sentimentos agem de duas formas, mexendo no meu comportamento, no seu comportamento, ou mexendo na parte biológica, ou seja, na sua saúde fisiológica. E aí estoura na gente uma série de doenças, e a gente já viu aqui nas lives anteriores, né, o poder que tem esse negócio. E hoje a gente vai falar aqui sobre conexão entre mente e também o nosso corpo. A sua mente e o seu corpo, eles são poderosos aliados. Como você pensa pode afetar aquilo que você... como você pensa pode afetar como você sente. E ao contrário, a mesma coisa. Aquilo que você sente pode afetar o seu pensamento. Então, aquilo que eu penso pode afetar aquilo que eu sinto, e aquilo que eu sinto pode afetar o meu pensamento. Consegue entender isso? Então, uma conexão muito forte que existe. Um exemplo dessa conexão mente e corpo responde através do estresse, né? A preocupação constante e o estresse em relação a empregos, às finanças, ou os outros problemas que estejam relacionados aí, os relacionamentos pessoais ou interpessoais, a questão de família, né? Esses tipos de estresse que acabam vindo para a nossa vida, eles acabam... Olha a influência muito forte que acontece. Ele pode causar, assim, músculos tensos, dores de cabeça, dores em geral e problemas estomacais. E percebe que aconteceu no campo da mente e a consequência acaba vindo para o corpo. Ou seja, começa aqui a turbulência e acaba refletindo no seu corpo. Então, se você está passando por uma carga muito forte de estresse, que esteja relacionado a problemas de família, relacionado ao trabalho, relacionado a uma série de coisas, pode vir diretamente interferir aí a problemas. Dentre eles, aqui ainda pode te levar a ter uma pressão alta e outros problemas sérios que você pode acabar tendo ao longo da vida. Por outro lado, dores constantes ou problemas de saúde, como doenças cardíacas, podem acabar afetando as nossas emoções. Ou seja, eu acabei dando um exemplo agora de tudo aquilo que você sente e o que acontece com o nosso corpo, e agora o que está acontecendo com o corpo e como tem poder para influenciar as nossas emoções, né? E você pode ficar, por exemplo, deprimido, você pode ficar ansioso e estressado, o que pode afetar o quão bem você trata, né? Administra ou lida a sua doença. Então, dependendo da doença que você tem, ela afeta os seus pensamentos, e dependendo dos pensamentos que você tem, você afeta grandemente o teu corpo, ou seja, a sua saúde física agora, né? Mas a sua mente também pode ter um efeito positivo em sua saúde. Então, pessoas que têm uma visão positiva da vida acabam tendo uma maneira melhor de conseguir entender e lidar com as questões de dor ou estresse e permanecer mais saudável do que alguém com menos esperança. Por isso que eu tenho trabalhado aqui com você constantemente para que você tenha emoções positivas, para que você tenha pensamentos positivos, para que você acredite que a solução dos teus problemas está na mente, para que você acredite que existe sim capacidade em você de transformar a sua mente, mudando o seu interior, você pode mudar o seu exterior. E quando você cria identidade para a tua vida, é um problema sério. Quando a pessoa começa a dizer assim, eu tenho ansiedade, ou eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou depressivo, eu sou depressiva. E aí criou identidade. Não é tenho ou estou num processo de ansiedade. A pessoa diz eu sou. Então aquela coisa que também a pessoa diz assim, né? Ah, eu nasci ruim e eu vou morrer ruim. Quer morrer? Então morra, né? Mas percebe esse impacto muito grande que existe de uma pessoa que assume para si a identidade. E uma pessoa que ela tem uma visão positiva da vida, uma pessoa que acredita na saúde física, na saúde emocional, e ela começa a falar, ela verbaliza, por incrível que pareça, você começa a produzir o que é necessário para curar e fortalecer tanto a sua mente como o seu corpo. E tem estudos, para você ter uma ideia, que já comprovam de doenças terríveis que existiam de pessoas que acabaram sendo transformadas pelo poder da mente. E inclusive os cientistas que fizeram a pesquisa fizeram uso de placebo, né? Então comprimidos que não eram verdadeiros.
mas usavam também palavras de afirmação e essas pessoas acabaram sarando. Ao contrário, a mesma coisa. Um homem que foi diagnosticado, por exemplo, no estudo que eu vi, que ele foi diagnosticado com câncer. E aí, poucos dias depois, semanas depois, ele acabou morrendo, mas com câncer violento, terrível dentro dele. E aí foram descobrir que os exames não eram dele. Acreditaram que era dele, não era dele. Só que o poder de influência foi tão forte na mente daquele homem que ele acreditou, porque o médico havia falado que ele estava com câncer, e ele tinha alguns pontos, sim, de possibilidades de câncer que poderiam surgir, mas ele não tinha câncer, por exemplo, de esôfago, que foi a morte dele. Ele teve um câncer maligno no esôfago e morreu. E nos exames dele, que aí olharam para os exames, ele não tinha. Ele tinha pontos de possibilidades de câncer no corpo dele, mas nenhum no esôfago e ainda não estava diagnosticado como câncer. Foi um erro que foi cometido. E o médico disse, eu acreditei que ele tinha câncer. Ele acreditou que ele tinha câncer. Consequentemente, ele acabou morrendo de um câncer maligno no esôfago. Então, os dois lados, tanto para o lado da cura como para o lado da doença. E quando você olha para isso, a ciência já comprovou, e no livro dos cristãos aí, a Bíblia, já fala, né? Assim como imagina na sua alma será. Ou seja, tudo aquilo que você coloca aqui dentro tem um poder tanto para o bem como para o mal. Tem um poder destrutivo também. Então, assim como você imagina, será. Se você imagina que você é um derrotado, o que você acha que você vai ser? Se você imagina que você é um doente, o que você acha que você vai ser? Se você acredita que o teu casamento é uma porcaria, que o teu relacionamento não presta, que você não tem a mão podre para ganhar dinheiro, imagina o que vai acontecer com você. Percebe que tem um poder muito grande através da mente? Se você não assistiu a live O Poder do Subconsciente, assista para você ver o poder que tem a nossa mente. O poder do subconsciente, o poder dos pensamentos, são duas lives incríveis assim que a gente já teve aqui. E a ligação entre a saúde mental e a saúde física é muitas vezes mal compreendida, as pessoas não entendem. E elas são frequentemente vistas como entidades que são separadas. Mas as duas, por incrível que pareça, andam de mãos dadas. E a Organização Mundial da Saúde já definiu que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a parte social também pode nos adoecer. Então nós somos uma junção, né? Uma conjunção aqui de parte física, mental e também social para você ter saúde. E em alguns casos ainda, alguns estudos ainda apontam uma quarta parte que é a saúde espiritual. Se dependendo, você não estiver bem espiritualmente, você também pode ter problemas relacionados ao físico. Mas aqui no nosso caso aqui, desse estudo que eu vi, é a parte física, mental e também social. E a desconexão percebida entre mente e corpo acaba criando um equívoco de que a doença mental ela não é uma doença física, ou seja, ela só está no campo das ideias. E eu já te falei aqui que a ciência comprovou que hoje nós temos aí 80% a 90% das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Nascem aqui. E às vezes nasce aqui e a gente busca socorro fora, né? Nasce aqui e a gente busca a solução fora. E o dia que a gente entender que a nossa solução não está fora, ela contribui, mas a nossa solução está dentro, a gente vai começar a amenizar uma grande quantidade de doenças que existem, né, na nossa vida. Então, na realidade, a saúde mental ela tem um impacto direto com a sua saúde física. As duas andam junto, mente e também corpo e também mente. Ou seja, daqui para lá é um perigo e de lá para cá também é um perigo. Dependendo daquilo que você pensa, pode estourar na tua saúde física. Dependendo daquilo que você sente, pode alterar também os teus pensamentos. Por que isso acontece? Porque se eu estou tendo um sintoma de doença que não necessariamente veio da mente, mas realmente é algo físico, e eu agora começo a olhar para essa doença, pode me gerar medo. Lembra da amigdala? E esse medo exagerado pode me levar a pensamentos negativos, de acreditar, por exemplo, igual o caso do rapaz que eu disse. Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E começou a acreditar que ia morrer e morre mesmo, gente. Se você começar uma prática, lembra das palavras fortalecedoras, da rotina noturna, da rotina diária? Se você começar a exagerar a quantidade de sentimentos negativos e das tuas crenças autolimitantes, e se você incluir uma situação como essa de que eu vou morrer, você morre mesmo. Você adoece, vai surgir doença de dentro de você e vai matar você. E cabe a você tomar a decisão de que eu não quero isso para minha vida. Você quer? Não, de jeito nenhum.
Então ela tem um forte impacto para a nossa saúde física, tanto a mente para o corpo e o corpo para a mente. E, consequentemente, vai estourar uma série de coisas, né? E muitos de nós não estamos cientes, né, de quão comum a doença mental ela pode ser. Cerca de 1 em cada 5 pessoas que são adultas já foi constatado doenças mentais. Então, de cada 5 pessoas, 1 tem um indício muito forte ou já tem uma doença mental por ano. A doença mental é mais do que apenas estar deprimido. Abrange um amplo gama de problemas, né? Problemas que estão relacionados, ou seja, as grandes doenças psicossomáticas. E desde aquelas que podem afetar o nosso humor e aquelas que afetam o nosso pensamento e também o nosso comportamento. Então lembra, pensamentos viram sentimentos, sentimentos afetam comportamentos ou mexem na parte fisiológica. E olha os tipos de doenças que são doenças que acabam entrando nessa categoria aqui. A depressão é uma delas. Ela faz parte do campo da mente e é um medo exagerado do passado ou das coisas que ocorreram no passado que remete essa pessoa agora a sofrer novamente por aquelas coisas que ela viveu no passado, pelas feridas ou traumas emocionais ou por coisas inclusive que ela mesma provocou na vida dela. E a depressão é uma. Os transtornos de ansiedade, todos os tipos de transtorno de ansiedade. A esquizofrenia também é uma outra. Os distúrbios alimentares, a depressão bipolar e também os comportamentos que são conhecidos como comportamentos que são viciantes. Existem muitos comportamentos que eles são viciantes, ou seja, as pessoas são viciadas nesse tipo de comportamento. E aqui entra uma série de tipos de comportamentos que tem a ver com doenças da mente também, que eles podem ir de qualquer natureza e algumas coisas bem graves, inclusive. E aí como que a gente conecta o nosso corpo à nossa mente, ou a nossa mente ao nosso corpo? E você pode estar se perguntando aí exatamente como que a tua saúde mental ela tem poder para afetar a sua saúde física. E ela tem muito mais poder do que você imagina, do que você acredita. Tem um poder incrível de destruição da sua saúde física. Os problemas de saúde mental eles podem afetar a sua capacidade de você tomar decisões. E decisões aí que entram no campo chamado de decisões saudáveis. E combater doenças crônicas. Então, para você combater doenças crônicas, você tem que ter uma capacidade incrível de tomar decisões que sejam decisões saudáveis. Além disso, quando uma pessoa ela acaba negligenciando a sua saúde mental, ela pode ter sérias complicações mais graves. Porque tem muita gente que não está nem aí. É tão mais fácil você colocar o band-aid na ferida do que pagar o preço. Então é tão mais fácil você simplesmente olhar para uma situação como essa e falar assim, para, né, Uriel? Eu tô com ansiedade, é melhor tomar um negócio aqui, se eu tô com insônia, por exemplo. A ansiedade é um pouco mais grave, não vamos falar dela aqui, porque se é um transtorno tem que medicar mesmo. Mas às vezes a insônia, a pessoa às vezes ela começa a tomar remédio por conta para tentar dormir. E aí é tão mais fácil tomar um comprimido para você dormir, que venha sedar você, do que você fazer rotina noturna. Do que você fazer exercício para você dormir. Então aí é muito terrível o que acontece com as pessoas, mas é a negligência que ela está tendo em relação à sua saúde mental pode levar ela a várias complicações graves. E que tipo de complicações? Ela pode ter doença cardíaca que está relacionada à mente, ela pode ter pressão arterial, você imagine, está estourando lá e vai arrebentar aqui, ela pode ter o seu sistema imunológico enfraquecido, e ainda mais nesse período agora de pandemia. Já imaginou? Esse período agora terrível de pandemia, você está com o teu sistema imunológico debilitado e pode causar também nas pessoas asma, pode trazer obesidade, pode trazer problemas gastronômicos para essa pessoa e inclusive essa pessoa pode ter morte prematura, ou seja, ela vai morrer antes da hora. Você já imaginou isso? Acaba morrendo antes da hora por uma questão aí relacionada à mente? Ou seja, as doenças da mente agora, a maneira dos pensamentos negativos, a maneira que ela está alimentando esse tipo de coisa, vai ter o poder para diminuir o tempo de vida dessa pessoa que poderia viver e viver muito e, consequentemente, perde a vida de forma prematura porque não cuidou da sua saúde mental. E a sua saúde mental estourou na saúde física e ela acabou tendo um problema seríssimo e um problema muito grave. Só a depressão pode causar fadiga crônica. Pode causar aí também insônia e aumento da sensibilidade
E esses tipos de coisas podem causar um aumento da sensibilidade a dores, né? Devido à função anormal, então, dos nossos neurotransmissores no nosso cérebro. Então, a pessoa fica mais sensível para dores e começa a sofrer uma série de dores que antes não tinham, né? E é terrível, né? E na live de hoje eu queria te ajudar, porque às vezes não é só falar da desgraça, né? Ajudar você como que você pode, então, criar um corpo e uma mente que sejam saudáveis. Criar uma conexão entre o teu corpo e também a tua mente para fazer a diferença na história aí da sua saúde emocional e da sua saúde física também. Aí a pergunta que eu te faço, querem saber sim ou não? Querem saber essas dicas de como ajudar você a criar um corpo e uma mente saudável? Coloque para mim enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Então você viu a gravidade, a seriedade, né? A seriedade dessa situação, que é a desconexão que existe entre a tua mente e o teu corpo e a tua mente. E às vezes em muitos lugares as pessoas acabam separando esse tipo de coisa, né? Acabam separando, e isso é um problema muito, muito, muito sério. Então vamos lá, já que você disse sim aí, vamos seguir em frente aqui, porque isso é muito importante. Então, gente, papel e caneta na mão. Se você não conseguir anotar, não tem problema. Depois você volta na live e você consegue anotar ela aí passo a passo para melhorar aí a sua saúde emocional. Lembre-se algo muito importante, até aqui nessa caminhada você já entendeu que existe uma unidade muito forte entre a mente e o seu corpo, entre o seu corpo e a sua mente. Tudo o que você pensa vai remeter na sua saúde física, e tudo que você sente que pode ser algo que não venha da mente, da maneira como você começar a sentir e você se permitir, você influencia os pensamentos. E aí você pode ter uma série de problemas que antes você não tinha. Pode ser um dedão lá no pé, mas se eu começo a ter um exagero de medo que vai acabar entrando aí pelas minhas amigdalas, as duas que eu já te mostrei na foto aqui esses dias atrás, esse exagero vai passar pelo freio das emoções, que não está funcionando na maioria das pessoas, e vai estourar na sede dos pensamentos. E, consequentemente, ao estourar lá, vira pensamentos negativos, e já que a gente tem em torno de 60, 40, 70 mil, dependendo dos estudos, pensamentos diários, e a maioria negativos. E esses pensamentos exagerados vão estourar no seu subconsciente, na sua biblioteca, e eles vão trazer os pensamentos negativos que vão virar sentimentos, sentimentos que mexem no comportamento ou mexem na sua saúde. Pensamentos que se transformam em sentimentos. E a gente já aprendeu aqui. Como que a gente controla isso? Separando pensamentos e sentimentos. E lembrando sempre, você não é os teus pensamentos. Então sempre repita para você, eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos. E repita sempre isso para você quando a coisa começar a pegar aqui dentro. Eles não me representam. Eles não são a realidade sobre a minha vida. E agora algumas dicas aí para te ajudar então. Apenas cuidar da mente, gente, não é a melhor maneira de manter ou melhorar a sua saúde mental. Nessa live eu vou apresentar agora algumas maneiras pelas quais você pode então acabar aí melhorando a sua saúde mental e também a sua saúde física. Uma delas muito importante agora, primeira dica que é muito importante, se exercite regularmente. Por quê? Porque o exercício físico ele libera substâncias químicas no nosso cérebro que nos fazem se sentir bem. Dentre elas estão aqui a endorfina e também a serotonina, que acabam sendo liberadas pelo nosso cérebro e vai nos dar uma sensação muito boa de energia, vai te dar uma sensação muito boa de humor, vai melhorar o seu humor, e elas ainda vão fazer o seguinte, eles vão aliviar a depressão e também a ansiedade. Então o exercício físico aqui é algo que você possa escolher, escolha um programa ou forma, né, de exercício que funcione para você, algo que você gosta de fazer. Pode ser um treinamento de intervalo, né? Um treinamento de intervalo que ele seja cardio intenso, ou seja, ele seja intenso, mas depois ele dá uma diminuída. Pode ser a yoga, mas você pode fazer caminhadas, você pode correr. Claro que dependendo do tipo de exercício físico, se você nunca faz, é bom consultar um médico para ver como é que está a sua saúde, né? Faz uma bateria de exames e aí sim, você escolhe um exercício. E agora na pandemia também tem uma série de exercícios que você pode fazer dentro de casa, dentro do seu apartamento, no quintal da sua casa. Exercícios que você faz até numa cadeira. Tem uma série de movimentos que você pode fazer.
o antigo e simples polichinelo, ele é incrível, né? Você fazer algum tipo de exercício, dançar faz muito bem também, pode te ajudar. Então cada pessoa vai escolher conforme, né, a sua necessidade. E aí você pode, de uma maneira muito legal, então estar tendo as sensações muito boas que vêm do reflexo de mexer o seu corpo, de exercitar o seu corpo. A segunda dica, que é uma dica muito importante agora, coma de forma saudável, uma dieta saudável. Dá uma olhada para a cor do teu prato. E quando eu falo olhe para a cor do teu prato, não estou falando de corante, viu, gente? Porque tem gente que, pelo amor... Eu lembro que quando eu era mais jovem, faz aí uns 6 meses atrás, quando eu era mais jovem, eu lembro que num determinado momento da minha vida, eu não era casado ainda, eu era então solteiro, né? E eu morava sozinho. E eu tinha que me virar, eu tinha que fazer a minha comida. Eu fazia um macarrão que era uma beleza, rapaz. Mas pense num macarrão maravilhoso. E ele era vermelho, que era uma beleza. Ou seja, se pensa num homem que gostava de, né, carregar aí no molho de tomate no macarrão, era eu, né? E quando eu falo disso, eu não estou falando de corante agora, de você despejar um monte de corante na comida, mas eu estou falando de você trazer para a sua comida, eliminar assim esses alimentos que são muito processados, esses alimentos que têm um alto teor calórico e com baixo teor de nutrientes. E você então pode trazer agora para você, tirando esses negócios, porque esse tipo de coisa, a quantidade de sódio que existe nesses enlatados, gente, eles vão aumentar a sua depressão, sua ansiedade, pressão arterial, vão fazer um mal terrível para a tua vida. Então, se livre desses tipos de, né, desses alimentos processados, evite pular as refeições que podem acabar te levando aí à fadiga e a lanches prejudiciais. Teve gente aí que fez cara de que gostou, não, mas eu não faço mais esse tipo de comida, viu, gente? Agora são comidas mais saudáveis, esse aí já passou. Hoje eu também tenho aí alguns dotes culinários, mas já passou, não faz parte da minha vida esse tipo de coisa, né? Tem gente pedindo a receita, tô fora. Vou te dar a receita de pão sem glúten, de outras coisas mais aqui que são muito bons e fazem um bem para a saúde. Então evite pular as refeições, o que pode levar aí a fadiga e lanches prejudiciais. Tente incluir uma quantidade de frutas, nozes, grãos integrais. Eu como muitos grãozinhos integrais e olha, quando eu acabo não comprando por alguma situação, faz falta porque sou acostumado. Coloque aí na sua refeição também peixe, gorduras saudáveis. Uma das gorduras saudáveis que é incrível, gente, mas incrível mesmo para a saúde, se chama abacate. Ela é neutra e faz um bem tremendo para a tua vida e é uma gordura saudável, que é fantástica. Então inclua abacate nas suas refeições. E quando eu digo incluir abacate, não estou falando para fazer vitamina de abacate. Você pode até fazer, não tem problema, mas a dificuldade é que as pessoas carregam no açúcar, aí você desgraça a fruta, né? Mas uma das coisas boas é você comer um abacate maduro com a refeição. Ele é incrível, além de ser uma gordura saudável, ele traz muita saúde para o teu estômago. Então é muito bom comer aí o abacate. E isso será útil para você também, porque vai aumentar também a função cerebral. Fortalece o nosso cérebro quando você come direito. Terceira dica agora, que é uma dica muito importante. E eu já te ensinei, até hoje eu estava falando, né? Estava falando no privado aí com uma das nossas colegas aí. E ela estava falando para mim que ela perdeu a hora para assistir a live de hoje de manhã. Daí eu falei para ela, não, mas hoje não tinha live, porque hoje é domingo. Daí ela falou, nossa, mas ela falou dormi demais. E ela disse que ela tem dormido demais por causa da rotina noturna, que não era uma realidade antes na vida dela e agora ela está conseguindo dormir bem. E tem mais outras pessoas que já me falaram que estão dormindo bem, porque estão fazendo a rotina noturna, que é o exercício que eu já ensinei aqui, e pararam inclusive de tomar medicamento, alguns que antes, para poder dormir. E a colega disse para mim hoje que acabou perdendo a hora e não pôde vir para a live, que é a live de manhã, mas de manhã é só de segunda a sexta-feira, e lembrando, amanhã de manhã tem live, né? E então não dormir o suficiente tem sido associado à depressão, à ansiedade e também o estresse. A recomendação para adultos é no mínimo de 7 horas ou mais horas por noite, né? Se você estiver tendo problemas para adormecer, tente um dos seguintes procedimentos que vai te ajudar a dormir. O primeiro deles sempre é relaxar antes de dormir. Se você, por exemplo, quer relaxar com um banho quente, tome sim um banho quente, mas 1 hora antes de dormir.
Um dos erros que a gente comete, às vezes, é tomar um banho quente e ir deitar e aí querendo dormir. Aí você não consegue dormir. Porque, por incrível que pareça, o nosso corpo, como você tomou um banho quente, se não tomou uma ducha fria e tomou apenas o banho quente, ele precisa esfriar na temperatura natural do corpo novamente para você conseguir dormir. Então, se for tomar um banho quente, ou tome uma ducha fria, ou tome um banho quente e aí você, 1 hora antes pelo menos de você dormir. Então você pode fazer relaxamento também, aqueles relaxamentos que eu ensinei aqui, né, que você faz relaxamento muscular e faz com todo o corpo, em várias partes do seu corpo, e você vai ver que é incrível, isso vai te ajudar a dormir bem. E então, relaxamento antes de dormir. A outra que eu falei da colega, que é a rotina noturna, praticar a rotina noturna ajuda a dormir. Que é a rotina noturna? Vai que de repente tem alguém novo aqui, né? Rotina noturna você pode fazer deitado, eu prefiro fazer deitado, mas alguns preferem ainda fazer na frente do espelho, que é você olhar para o espelho e você falar palavras de afirmação, você dizer que você tem saúde, que você é saudável, que tuas células saudáveis se renovam a cada segundo, e que você deita e dorme fácil, que você vai deitar e vai dormir, e que o sono que você vai ter vai ser reparador, que você vai ter bons sonhos. Então eu prefiro deitar e dormir. Então na rotina noturna você inclui as palavras de afirmação e você inclui também o exercício dos olhos, que é você fechar os olhos e você tentar enxergar como se estivesse olhando para dentro do seu cérebro. Nossa, eu faço isso e já me dá vontade de dormir. Não sei se alguém já está nesse nível aí, mas a gente diz assim que é a chave de desligamento do cérebro. Você deita, você vira os olhos para cima como se fosse olhar para o teto e força ele um pouco, daí relaxa os olhos, a musculatura ocular. Força de novo assim com os olhos fechados e relaxa. Mas olha, para mim funciona, que é uma beleza. E para muitos aí que eu ensinei, está funcionando muito bem. Outra coisa, eu já te falei aqui do café, seria fantástico. Você que tem ansiedade deveria eliminar ele da tua vida. Você que tem depressão deveria eliminar. Você que tem pensamentos acelerados, se você tem um ritmo muito forte mental, de pressão aqui dentro, deveria cortar o café da sua vida ou diminuir ele, né? Em tratamento, geralmente, se você for fazer parte, já tem um grupo que vai fazer parte aí do GPS emocional, e dentro do desafio, que é 10 dias, a gente corta uma série de coisas, dentre elas o café, e substituímos o café por uma outra coisa, para o período de 10 dias pelo menos, ou 4 semanas de tratamento de desintoxicação da mente. A gente ensina dentro do GPS emocional o que você faz. Então uma das coisas para você conseguir aí dormir é você então diminuir a ingestão de cafeína, ou você definir uma programação então mais rigorosa para a hora de dormir. Um outro ponto aqui muito importante como dica: obtenha suporte. Parabéns, Lu, 2 meses sem café, parabéns. E aí você começa a ver o resultado que você já me contou e até contou para os colegas aí do que tem acontecido com você. Isso aí também, porque o café ele acaba energizando a nossa mente, ou seja, ele é um potencializador da parte mental. Ele é um energético, então ele mexe, né? Eu, por exemplo, não posso tomar café de jeito nenhum. Tomar café eu tenho palpitação do coração. E eu não tenho nenhum caso de problema cardíaco na família, mas ele mexe comigo, então não presta para mim mesmo. E se eu tomo café também, eu fico assim mais nervoso, mais agitado, então ele não faz parte do meu paladar, né? Então assim, obtenha suporte. O seu círculo social também, ele é um aspecto vital para evitar um declínio na saúde mental. Isso foi comprovado já, que se você quer ter saúde mental, você precisa estar com relacionamentos sociais. Ou seja, você ter aí alguém que possa te ajudar. A Maria falou, e quem já não toma? Fantástico, você já não toma, fantástico. Aí o que você precisa fazer? Só rotina noturna e rotina diária. E fortalecer os pensamentos positivos para eliminar os negativos, viu, Maria? Por quê? Porque dentro de nós temos muitas crenças autolimitantes de uma vida inteira de programação errada. Homens e mulheres, papai, mamãe, avós, que tacaram o dedo na cara, você não presta para nada, você não tem valor, você nunca vai ser ninguém na vida. E isso virou uma identidade na nossa vida. E a grande quantidade de pensamentos negativos que vem através também do nosso medo para dentro de nós, faz fervilhar os nossos pensamentos, nos deixa mais nervoso, causa ansiedade, causa depressão, uma série de coisas na vida. E como que você começa a mudar isso? Descobrindo num primeiro momento qual é a sua identidade. Que a gente pensa que identidade é um número, identidade é um CPF.
E a gente acredita que a identidade é a ansiedade, que a ansiedade que a depressão é a identidade, que os nossos problemas é a nossa identidade, que a desvalorização que um marido faz com você ou uma mulher faz com você é a tua identidade, ou que qualquer um, inclusive filhos, fazem com os pais é a tua identidade. E quando você entende que a tua identidade é a imagem e semelhança do Criador e é forte isso, você então entende que você não é um lixo. Então se o marido está falando que você não presta, que você não tem valor... Ele está falando porcaria, ele não sabe o valor que você tem. E o pior não é só isso, que você também não valoriza você. Quando você começa a entender a tua identidade, quando você começa na rotina diária, dizer eu tenho valor, eu sou especial, eu tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segunda, eu tenho um lar abençoado, eu tenho um marido abençoado, eu tenho uma mulher abençoada, mesmo que não seja verdade, presente, a coisa começa a mudar. Quer mudar o teu exterior? Mude o teu interior. O problema é que a gente entra num campo que a gente vitimiza-se e a gente começa a adoecer. A gente começa a acreditar que a doença faz parte da minha vida e eu vou morrer com essa praga. Não vai não, meu filho. Só vai se você acreditar que vai. Senão você vai ver o que vai acontecer com você. Vai começar a transformar a sua história, transformar a sua vida. Então você precisa de um círculo que seja também um círculo social. Para você falar com as pessoas. Eu sei que geralmente não é fácil de você buscar ajuda, né? E você falar com esse tipo de coisa, mas não tenha medo de pedir ajuda aos teus familiares. Não espere para você também obter ajuda. Em muitos casos, as pessoas procuram um especialista, um médico, um terapeuta, só quando tudo está estourando. Houve uma pesquisa, para você ter uma ideia, no ano de 2016, e descobriram então que 1/3 dos adultos que apresentavam resultado naquele ano, né, apresentaram resultado positivo de depressão, nenhum deles, ou seja, 1/3 deles, eles não tinham tido ajuda nenhuma para os sintomas quando começaram. Lá quando começou a pipocar no começo, nenhum deles teve ajuda. Uma talvez porque não buscaram e outra porque eles talvez se envergonharam, tiveram medo e não buscaram. Então, obter ajuda mais cedo pode impedir o desenvolvimento de condições de saúde se você procurar um profissional, um terapeuta ou até um médico que possa te ajudar quando você começa a sentir os primeiros sintomas de que algo não está legal dentro de você. Então, coma corretamente, se exercite corretamente, procure auxílio de pessoas que podem te ajudar. Se você ainda não entrou para a próxima turma agora do GPS emocional, meu filho, entre, vai mudar a sua história, foi o que mudou a minha vida. E lá dentro existem algumas técnicas no GPS emocional que eu não posso ensinar assim publicamente, porque são técnicas que a gente tem direito de uso e é pago por isso. Então você tem que usar para determinada quantidade de pessoas. E é o que a gente está tendo dentro do GPS emocional. E essa semana, a gente, quinta-feira, encerra as inscrições para o GPS. Então, se é o teu momento, não perca tempo. Se não é o teu momento, ainda analise se há possibilidade e não fique de fora. Porque se você chegar quinta-feira e você ficar de fora e depois você se arrependeu, você não entra mais. Na quinta-feira vai fechar as inscrições para o GPS e aí eu vou dedicar uma atenção muito especial para o grupo de alunos que nós teremos a partir então de quinta-feira. Alguns que já entraram já estão no desafio, outros que não entraram não têm nem noção. Para você ter uma ideia, 10 dias num processo de desintoxicação, depois tem um outro módulo que existem aqui, eu acredito que umas 20 tipos de técnicas que eu vou estar fazendo junto com você, são técnicas que vai mudar a história da tua vida. Tem um módulo só para você ter uma ideia sobre traumas emocionais, como que você cura traumas emocionais, como você elimina isso dentro de você. Então, faça planos de fazer parte, se você pode, se não for o seu momento, ok, aí é com você, né? Não vai mudar nada em relação a gente. Mas eu quero e estou com pressa de mudar uma grande quantidade de pessoas para que a gente consiga cada vez mais avançar e cada vez mais chegar lá. Tá certo então, gente? E uma das coisas muito importantes agora nessa parte final, lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. E eu queria ir para a parte final da live de hoje, falando para você que você não esqueça de um dos exercícios grandes que mudou a história da minha vida, que é você ter um elástico no seu pulso, que você pode usar aquele elásticozinho de dinheiro, eu tenho esse daqui, que ele pode ajudar muito você. Como nós não somos os nossos pensamentos, mas os pensamentos são muito fortes e negativos, e eles começam a trazer uma série de coisas para a tua vida e para te maltratar. Então você que tem o elástico, ande com ele no pulso.
Se as pessoas perguntarem para que é, fala, não, ele está aqui só no meu pulso, não precisa falar o que você está fazendo, né? Senão vão achar que você está se mutilando aí, né? Porque a ideia do elástico é exatamente você provocar dor no seu corpo para que o seu cérebro capte a dor que você está sentindo e que ele então tente conectar essa dor que você está sentindo a algo que provocou. Ou seja, qual é o gatilho que está provocando a dor? Porque quando acontece algum tipo de dor no nosso corpo, automaticamente o cérebro é avisado e ele começa a tentar identificar qual é o gatilho, qual a razão que aconteceu isso. Por que nós temos problemas emocionais e traumas, ansiedade, depressão e uma série de coisas ruins? Porque estava fechado, lembra? O nosso consciente com o subconsciente e o aterro sanitário inconsciente. Então, anos fechado, você não tinha noção do que acontecia lá. Ou seja, era um inimigo que estava crescendo dentro de você e você não tinha noção que ele estava lá. E um dia ele começou a mandar sinais para você acordar para a vida e já era tarde demais, porque você não recebeu os sinais. E aí você recebeu o resultado dos problemas emocionais dentro de você. E aí, o que acontece? Como não ensino na escola, ensino em lugar nenhum, e quando você vai para alguns lugares, as pessoas olham para você, realmente você está com um problema sério aí. E a solução para o teu problema é o band-aid. E aí te dá um band-aid para você colocar na ferida. E aí você começa a colocar um band-aid para um sintoma que você está tendo, coloca esse band-aid. Só que esse band-aid, você me entende, né? Esse band-aid tem efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais do band-aid, você estava com uma dor num determinado tipo de situação, esse band-aid causou uma dor num outro lugar. E aí você vai lá e fala, caramba, eu estava doendo aqui, agora está doendo aqui. Mais um band-aid. Você vai lá e coloca um outro band-aid na ferida. E aí esse band-aid também tem efeitos colaterais. E estoura num outro lugar e vai um outro band-aid. Quando você passa o tempo, você percebe que você está com um monte de band-aid. Você me entende o que eu estou dizendo, né? Está com um monte de band-aid, ou seja, você está todo remendado, tomando uma grande quantidade de band-aids a cada dia. Por quê? Porque nós somos especialistas no mundo em que nós vivemos a tratar sintomas, mas nós não vamos na raiz do problema. Pode ver, todo e qualquer diagnóstico está relacionado a sintomas. E infelizmente, você sabe disso, a gente vai em alguns lugares e é muito rápido o momento que aquele pessoa vai te ouvir e ele vai dizer para você, o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso, isso, isso. Ele pega e escreve num papel, e te entrega um papel na mão e nesse papel está escrito a quantidade de band-aids que você tem que comprar. Você entende o que eu estou falando, né? Seria algo muito irresponsável da minha parte dizer para você que você não deveria mais fazer tratamento ou parar de usar. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando para você que se você viveu uma vida inteira só tratando do sintoma, você nunca vai resolver a raiz. Tudo tem uma raiz na vida. E lá no fundo, lá no interior está a sua raiz, a sua debilidade. Então o que eu ensino para as pessoas aqui, para se libertarem dos seus medos, para se libertarem dos seus traumas, vá na raiz. Vá na raiz. Em toda e qualquer situação. Se você está tendo um problema conjugal, vá na raiz. Vá na raiz. A pessoa a vida inteira só fica focado numa situação, ó. O casamento tá uma droga, o casamento tá uma porcaria e fica olhando para a foto ruim do casamento. Qual é a raiz? Aonde foi o gatilho que começou a porcaria desse casamento? Aonde que começou a desgraça dessa situação? Vai na raiz. Quando você vai na raiz, você descobre, tá aqui, ó. Tá aqui o problema. Grande parte dos conflitos conjugais, para você ter uma ideia, sabe quando nasceram? Quando você namorava ainda e você não enxergou. Você ficou uma vida inteira ou você se acovardou de enfrentar a situação lá no namoro e você acabou vindo para o casamento e o teu problema está lá atrás. Tem como resolver isso, Uriel? Em alguns casos tem, outros não, porque depende dos dois, né? Num relacionamento conjugal depende dos dois. No caso agora da sua saúde, se a gente está falando agora de raiz, depende unicamente e exclusivamente de você. Olha que incrível isso. Você não depende de uma terceira pessoa. Depende de você olhar para aquilo que eu ensino e praticar aquilo que eu ensino e tomar as rédeas da sua vida, reassumir o controle da sua mente. E se você está usando band-aid, não pare de usar band-aid, ok? Mas pratique o que eu estou ensinando e vai chegar o dia em que você vai voltar lá na pessoa que te indicou o band-aid para você usar e você vai olhar para ela e vai dizer, puxa, diminui os sintomas. E ela vai dizer, que legal, fantástico, vamos diminuir a quantidade de band-aids. E pode chegar o dia, com a graça de Deus e com a tua dedicação, que você não vai usar mais band-aid. Você me entende o que eu estou dizendo, né? Quando você olha para isso, então, querido, chegamos agora na parte final dessa live. Se fez sentido o que a gente conversou, compartilhe. Mas lembre do elástico que eu te falei? Por que eu te falei tudo isso?
Porque essa é uma técnica, talvez você seja novo. Se você está tendo muitos pensamentos negativos, muitas coisas ruins que estão acontecendo com você, arrume um elástico para você. Quando o pensamento negativo vier dizer você é lixo, você não presta, você é um doente, você vai morrer com essa praga, você pega o elástico, estica e pá, solta o elástico para provocar dor. Quando provoca dor, o que acontece? A dor é uma ligação direta com o cérebro não está entendendo o que está acontecendo, mas passa a dor. Aí o pensamento vem de novo, você pá, e bate ele. Só que o que você vai fazer para ajudar o seu cérebro? Então vamos imaginar que o sentimento ou o pensamento que veio para a tua vida veio agora. Você é um fracassado, você nunca vai ser feliz, você é um doente, você nunca vai ser feliz no amor. Aí você pega o elástico, bate, pá, mentira! A verdade é que eu sou feliz, que eu tenho saúde. Então, dependendo do que for, você faz. Então vamos imaginar que ele vem e diz assim, você é um ansioso, você é uma ansiosa, você vai morrer com ansiedade. Você pega o elástico e pá, mentira! A verdade é que eu tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu sou saudável, a minha mente é saudável, meu cérebro é saudável, meu corpo é saudável. Começa a entender? O que você está fazendo? Cada vez que vem o pensamento negativo, você provoca a dor em você e você dá palavras de afirmação que entram no seu cérebro e o cérebro vai começar a pensar, caramba, o que está acontecendo aqui? É incrível, gente. Cada vez, aí ele descobre o gatilho, cada vez que esse negócio aparece, dá dor, e aí vem essa informação e começa a mudar o seu estado interior, produzindo o resultado que você quer. E esse pensamento negativo de que você é ansioso, você é ansiosa, ou você é um lixo, ou seja lá o que for, ele começa a minguar, ou seja, ele começa a diminuir, ele começa a morrer. Consequentemente, vai chegar ao ponto em que ele é jogado para o aterro sanitário, vai ficar lá. Ele vai deixar de existir? Não. Em algum momento ele pode voltar, mas ele volta mais tímido, ele volta mais fraquinho. Consegue entender isso? Então arrume um elástico. Não é se automutilar. No momento de maior crise da minha vida, eu usava elástico de dinheiro, eu arrebentei algum para você ter uma ideia. Até o dia que eu arrumei uma pulseira dessa daqui, que essa aqui é forte. E é incrível, gente, porque você acaba mudando a tua programação da mente. Então começa a enfraquecer. Se fez sentido para você, compartilhe essa live no dia de hoje, porque ela pode ajudar alguém que está precisando. Hoje nós entendemos que há uma conexão muito forte entre a tua mente, o teu corpo e a tua mente. Quer ser saudável, você precisa ter saúde mental, saúde física, saúde social, ou seja, amizades, e também saúde espiritual. Se você é uma pessoa que é temente a Deus, faça uso, reze cada vez mais, ore, busque a presença da divindade na sua vida. Faça o seu momento a sós com Deus, busque força nele também. A saúde espiritual é uma saúde muito importante e ajuda a funcionar todas as outras partes. E quando você tem uma busca, e se você, por exemplo, não é um religioso, mas busque então o seu interior, busque uma força no universo, então, se você não acredita em Deus, para que possa te ajudar. A fé, ela é incrível. Quando você acredita em algo muito forte, como um criador, por exemplo, ele tem uma capacidade incrível de te ajudar em todas as situações difíceis que você enfrenta. Então, quando você busca a força e a fé, tem um poder grandioso também para te ajudar. Mas eu vou fazer uma live daqui a uns dias exclusiva só sobre o poder da fé para nos ajudar. E o poder da fé em várias áreas, não só na área espiritual, mas em várias áreas da sua vida. Então, meu amigo e também minha amiga, chegamos ao final dessa live e eu queria terminar essa live reforçando algumas coisas muito importantes. Primeira delas, você não é os teus pensamentos. Ouviu? Você é melhor do que eles. Então dá uma olhadinha para dentro de você e o que os teus pensamentos estão falando sobre você. A maioria das coisas que eles estão falando sobre você é mentira. Ouviu? É mentira. Não define você. Não define quem você é. Não define esse ser incrível que você é. Esse homem incrível que você é. Esse homem lindo que você é. Essa mulher linda que você é. Essa pessoa maravilhosa que você é. Não permita entregar a tua vida nas mãos de outras pessoas para que essas pessoas gerenciem a tua vida. Não permita-se ser escravo de um homem, de uma mulher, dos filhos, escravo de uma religião, escravo de pastor, escravo de sacerdote, escravo de presbítero, seja lá o que for. Não seja escravo disso. Não escravize-se principalmente pela sua mente.
Apesar dessa diferença grandiosa, essa distância que um dia, a partir dos 8 anos de idade, quando houve o fecha, agora do teu consciente com o teu subconsciente, o teu inconsciente, e criou um monstro dentro de você, que ele se levanta de tempos em tempos para destruir você. Cabe a você agora olhar para a terra de ninguém e entender: aqui é a terra que tem nome, aqui tem escritura, me pertence. Eu construo a minha história, eu sou autor da minha própria história, eu sou o herói, a heroína da minha própria história. Então cabe a você, querido filhinho e filhinha, você se levantar e dizer: basta! Eu assumo o controle da minha mente. Então você pratica aquilo que eu tenho ensinado, e você vai praticando, e você vai praticando, e cada vez você vai melhorando, e cada vez melhora mais, e cada vez vai melhorando, porque você está praticando exatamente aquilo que eu estou ensinando. E aí você começa a reassumir o controle, os teus pensamentos negativos começam a perder a força, e você substitui os pensamentos negativos. Você começa a fazer uma limpeza no aterro sanitário, enterrando mais aquele lixo cada vez mais profundamente. E você começa a mudar os livros da tua biblioteca do subconsciente, tirando o pessimismo, tirando o ódio, tirando raiva, tirando ansiedade, tirando depressão, tirando pensamentos de suicídio, colocando pensamentos de paz, alegria, felicidade, saúde, emoções positivas, de que você é um abençoado, de que você é uma abençoada, de que você é um ser incrível, um ser maravilhoso, que você é um ser de luz, que você é imagem e semelhança do Criador. Ou seja, o teu valor não está condicionado a ser humano nenhum, o teu valor não está condicionado a bens materiais, o teu valor não está condicionado a nada nessa terra, o teu valor está além do planeta Terra, o teu valor está diante de um universo inteiro. Você é uma pessoa incrível, você tem valor. Tiraram um dia, te sabotaram, te maltrataram e criou dentro de você um anti-eu, e esse anti-eu tem sabotado a história da tua vida. E o teu passado o teu passado formou você, ou seja, você é o reflexo do teu passado. Você é um produto do teu passado. Então cabe a você agora entender se o meu passado teve o poder que teve no meu presente, ou seja, transformou minha história hoje do jeito que eu sou. Imagine aprendendo o que você está aprendendo, praticar o que você está aprendendo. Imagine como será o seu futuro. Já parou para imaginar isso? E você vai ver a diferença que já vai acontecer naqueles que continuarem assistindo as lives. E o grupo que estará dentro do GPS emocional, você vai ficar impactado com o que vai acontecer com eles. Por isso que eu desafio você. O meu objetivo aqui, gente, vai além do que você poderia imaginar, vai além de números. O meu objetivo aqui é desafiar você. Dá uma analisada no teu momento e pensa: caramba, quanta coisa eu já fiz na minha vida, quantos sacrifícios eu já fiz na minha vida. Então eu te desafio para você dar mais uma olhadinha. Se não for o teu momento, tranquilo, mas dá mais uma olhadinha para a tua vida. E pense: será que não vale a pena eu investir em mim? Será que não vale a pena eu me presentear? Será que não vale a pena eu entrar de cabeça? Olha para tudo que a gente já caminhou aqui nessa história. Olhe para tudo que nós já trabalhamos aqui. Olha quanta coisa já mudou na tua vida. Será que não vale a pena você dar um presente para você? E faz um teste, eu já te falei isso. Eu estou tão comprometido com isso que, em primeiro lugar, você tem a minha palavra, que tem uma garantia incrível, que é a minha palavra, porque eu vou pegar na mão de quem estiver comigo. A segunda coisa, você tem uma garantia de 7 dias. Você pode entrar, analisar, se você entender: caramba, não é para mim. Só basta mandar um e-mail para o suporte, sem questionamento, sem nada. O seu dinheiro é devolvido integralmente, porque eu não estou interessado no dinheiro de ninguém. Eu estou interessado na transformação da sua saúde emocional. O dinheiro, ele faz parte porque eu pago algumas técnicas que são utilizadas e ele representa 1% de tudo que eu entrego. E você que me acompanha há um bom tempo, você sabe que é verdade. É ou não é? Você sabe que é verdade. Porque o que a gente fez aqui, o que já transformou a vida de muita gente aqui, é 99% totalmente gratuito e vai continuar. Nunca irei cobrar de você 99%. A última parte são técnicas que, inclusive, eu tenho direito de uso e eu tenho que pagar para continuar usando, e ter uma quantidade de alunos para utilizar. E ainda, parte desse recurso que entra, além de pagar as técnicas, ele é remetido para aquele grupo lá, que eu esqueci agora o nome, daquela entidade que no Nordeste, que é para colocar prato de comida. E eu falei dentro do seminário, agora me fugiu. Depois que a gente passa dos 15, a gente começa a fugir. Mas é uma entidade que eu ajudo. E eles fazem um trabalho lindo de dar de comer às pessoas que não têm a mesma facilidade que a gente tem. Então eu tenho um compromisso com você. Por isso que eu te falei, analise.
Se é o teu momento, entre de cabeça. Se não é o teu momento, eu ainda te desafio ainda você dar mais uma olhadinha. E aí fazer um desafio com você mesmo, entrar de cabeça, fazer um sacrifício se tiver que fazer. E aí, meu amigo, você tem 7 dias. Você tem a minha palavra, você analisa, você vê. Se em 7 dias você entender que não é para você, a amizade é a mesma, vou continuar amando você do mesmo jeito. E você pode sair e continua só com as lives. É devolvido integralmente, porque o meu compromisso não é com dinheiro, é garantia de satisfação, devolução do seu dinheiro, exatamente, porque o meu compromisso é com a tua saúde. E eu vou em todas as lives, tanto da noite como de manhã, eu vou falar sobre isso até quinta-feira. Quinta-feira realmente fecha a turma e aí eu não falo mais. E eu vou falar, gente, não se sinta ofendido, pelo amor de Deus. Eu só vou falar porque o que eu não quero é depois que fechar a turma alguém diz, nossa, eu me arrependo de não ter entrado. Aí é tarde, porque vai fechar mesmo. E eu não sei quando eu abrirei uma outra turma. Pode ser que seja mês que vem, pode ser que não seja. Tudo vai depender de como vai ser o andamento da situação. Tá certo? Se fez sentido a live de hoje, compartilhe, lembre-se, se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Ser de luz, ser especial, homem e mulher fantástico. Não esqueça, você não é os teus pensamentos, existe algo grandioso, maravilhoso. Todos os nossos problemas estão na nossa mente e a solução também está na nossa mente. Se você quer fazer parte da turma do GPS Emocional, me procure no direct que terei o maior prazer de tirar toda e qualquer dúvida de você. Me despeço daqui com um beijão no coração, fiquem na paz, fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo encontro, a próxima live. E eu estou pensando com muito carinho de retransmitir o seminário, pouca gente falou que quer assistir de volta e quem está lá dentro não foi muita gente que falou, então estou pensando se eu vou colocar de volta ou não. Se você quer assistir de novo, você tem que comentar lá. Um grande abraço para vocês, fiquem na paz, fiquem com Deus, beijão no coração e tchau.